Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um episódio do podcast Servos e nessa oportunidade vamos tratar de um tema muito interessante, vocação cristã na área da tecnologia, como servir a Deus no mundo digital. É um tema muito importante, atual, e nós queremos abordar essa temática e para isso nós temos um convidado muito especial que estará interagindo conosco, que é o Yang. Seja bem-vindo, Deus abençoe. É um prazer ter você aqui no podcast. Foi muito difícil fazer essa agenda, mas obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu quero começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, fazendo uma pergunta básica. A gente sempre faz para os nossos convidados. Quem é o Yang Vannaggio? Yang Vannaggio. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Yang Vannaggio, o Yang é tanta coisa. O Yang é pai, marido, é ministro de louvor, microempresário, gestor de tráfego, videomaker, produtor de vídeos, de roteiros de vídeos. Um bocadinho de coisa. Muita coisa. É. Servos de Jesus. Eu devia ter falado isso aí o primeiro, né? Servo de Deus acima de todas as coisas. Muito bom. Nós queremos começar nosso bate-papo. Eu quero fazer uma pergunta interessante. Eu acredito que todas as perguntas que nós estaremos abordando aqui serão interessantes para quem está nos ouvindo. Sabemos que a gente vive na era digital. Acho que 90% das pessoas devem viver conectadas ao mundo da tecnologia. E você, pelo que descreveu aí, é o homem da tecnologia, tem muito conhecimento nessa área. E eu quero te fazer uma pergunta simples. À luz das Escrituras, como podemos compreender o conceito de vocação cristã e de que forma a área da tecnologia também pode ser entendida como um chamado para servir ao reino de Deus? Ótima pergunta. À luz das Escrituras, a vocação cristã, né, não se limita apenas ao templo, né? A vocação cristã não se limita apenas a exercer cargos dentro da igreja, como cantor, músico, pregador, auxiliar, porteiro. Essa visão abrange um leque bem maior. Em Colossenses 3:23, nós somos orientados a fazer tudo como para o Senhor e não para os homens. A era digital, eu falo mais a respeito das redes sociais, né? Pegando as redes sociais em si. Teve uma explosão nos anos 2000. As redes sociais já existiam desde 1990, mas a explosão maior, quando veio Orkut, Vlogs, Vibe Vlogs, começou nos anos 2000. A partir desse momento, o território onde o crente habitava, onde o crente andava, se alastrou, né? Aumentou de forma imensurável, porque o mundo saiu daqui do mundo físico e foi para um mundo digital. Então, a tecnologia, entendida assim, se torna um campo missionário. Eu vejo dessa forma, que a tecnologia, as redes sociais, a internet se tornou um campo missionário, onde os profissionais cristãos podem desenvolver soluções, levar a palavra através das suas redes sociais também, levar louvores, e isso tudo de uma forma cristã, né? Uma forma sábia, porque não adianta nada você chegar, jogar conteúdos e mais conteúdos em redes sociais sem um embasamento cristão. Muito interessante. Então, dentro desse contexto, da gente entender, né, o conceito de vocação, a gente pode tratar uma vocação ministerial, que é um chamado específico para desenvolver o ministério, mas a gente sabe também que todos os cristãos salvos, eles são chamados para a evangelização, para a obra de Deus, para compartilhar a salvação. Dentro da sua abordagem, a gente entende que o cristão não precisa esperar uma chamada específica. Já imaginou alguém dizendo, eu tenho uma chamada específica para trabalhar nas redes sociais? Biblicamente não existe isso.
mas a gente sabe que todos os cristãos, de um modo geral, né, são chamados para servir ao reino de Deus. Então, a tecnologia é uma ferramenta. E aí você falou uma coisa interessante, que não é só postar o conteúdo. A gente observa que muitos irmãos, apesar de usarem as redes sociais, são leigos nesse conhecimento e simplesmente querem tirar uma foto e postar. Estão no culto, tiram uma foto e posta. Nesse formato. Estou no culto, tiro uma foto e posto. É necessariamente uma evangelização ou precisaria ser algo mais profundo na postagem, usando hashtag, essas questões assim? Eu creio que só uma postagem de um culto não é uma evangelização em si. Tem muita gente que pensa, eu vou postar o meu café com Deus Pai, abro aqui o livro, tiro aqui a foto e postei. Já fiz meu evangelismo do dia. E não é bem assim, não é bem assim. Você tem que estudar, você tem que saber o que você está entregando de conteúdo, para quem você vai entregar esse tipo de conteúdo, e daí você vê o estudo, né? Porque a pessoa precisa estudar sobre isso, como entregar conteúdos. E aí tem as profissões. Tem profissões que exercem justamente isso. Para quem eu vou aprender como entregar os conteúdos, para quem entregar os conteúdos, para onde eu vou enviar esses conteúdos, que é justamente a gestão de tráfego, né? Mas não é todo leigo que vai saber fazer isso. Então, você tem que ver uma forma de capacitar essas pessoas para que elas possam, pelo menos, ter a noção mínima do que está postando nas suas redes sociais. Então a gente observa que, na verdade, não é só fazer a postagem. E aí você usou muito uma palavra que é dentro desse contexto, que talvez seja algo desconhecido pelos nossos irmãos, que é a questão do conteúdo, né? Na igreja vai falar a Bíblia, a teologia, mas nas redes sociais, essa linguagem da gente alcançar o público que deseja é chamado de conteúdo. E o conteúdo, ele precisa ter destinatário e também precisa ser usado as ferramentas certas para alcançar um determinado público. É importante você colocar essa questão, até mesmo para os irmãos que querem usar suas redes sociais como ferramenta para evangelizar, entender que não é só ir lá no devocional, como você falou, tirar uma foto e postar. Aí eu já estou evangelizando. A gente sabe que isso não é evangelismo. Dentro do mundo digital, as pessoas priorizam muito a questão do conteúdo. O que eu vou entregar, para quem eu vou entregar. Tem uma coisa interessante, já que você levantou essa questão de tráfego pago, que as pessoas podem... Será que eles estão falando em línguas estranhas? Não, não. O tráfego pago, a gente tem o pago e tem o orgânico. Não importa o formato que é usado, as pessoas que vão entregar o conteúdo, elas precisam saber o conteúdo de qualidade, precisam saber se aquele conteúdo vai suprir a necessidade do público. Então, dentro desse contexto, os irmãos que pretendem usar a tecnologia ou as redes sociais como ferramenta de evangelismo, ele precisa entender que não é só postar, ele precisa saber o conteúdo que vai postar. Onde você fala da necessidade do estudo. Então, assim, eu não posso ir lá e falar qualquer coisa, eu não posso ir lá e postar qualquer coisa. Eu preciso ter um conteúdo que tenha por objetivo alcançar as pessoas, atingir uma necessidade para despertar elas para querer conhecer a Cristo. Isso. Dentro desse contexto, qual seria uma dica que você daria, você como especialista da área, entende de conteúdo, qual seria a dica que você daria para os nossos irmãos que querem usar as redes sociais como ferramenta de evangelização? Hoje a gente encontra muito conteúdo na internet ensinando como fazer tráfego pago, orgânico. E o YouTube é uma ferramenta muito boa para você aprender. Tem muita dica gratuita lá, muito curso gratuito, onde a pessoa te ensina o passo a passo de como fazer tudo isso. Mas uma coisa bem importante é saber que você precisa ter uma base bíblica para esse tipo de conteúdo que tu vai postar na internet.
Porque não adianta nada eu ter aqui minhas ideias mirabolantes, cara, eu vou fazer um vídeo falando sobre assunto X, assunto Y, que vai ser bom. Muito crente está prezando ouvir sobre isso. E às vezes você está pregando heresia na internet. Você vai estar entregando um conteúdo herege. Aí não dá. Precisa ter essa base bíblica para começo de tudo. E é interessante, você termina levantando um ponto que é interessante. Alguns cristãos, não posso generalizar, mas alguns cristãos usam suas redes sociais, mas como uma forma de desabafo, ou querem compartilhar algo que estão vivendo. Lembrando que isso também não é um método muito viável de evangelização nas redes sociais, até porque ninguém se interessa pela sua dor, né? A pessoa quer saber se o conteúdo supre a necessidade dela. A gente observa que alguns irmãos querem compartilhar algo pessoal. E se falando de YouTube, como você falou, as pessoas que desejam desenvolver no YouTube, por exemplo, ele não vai levar um conteúdo que ele quer, que ele satisfaça ele. Mas o objetivo dele é saber se o conteúdo vai satisfazer o público. Isso. Então, dentro desse conceito, a pessoa precisa entender que ela precisa levar uma mensagem que possa alcançar o seu público. Público, não assim. Eu tenho que alcançar quem está na frente do celular, quem está na frente da televisão, e não a mim. Eu não tenho que botar o que me satisfaz, eu tenho que satisfazer o próximo. Fazer o próximo. Muito interessante esse conceito. Dando continuidade às nossas perguntas, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Quais os desafios espirituais que um cristão atua na área da tecnologia enfrenta hoje, especialmente em um ambiente marcado por inovação constante, pressão por resultados e dilemas éticos? Pronto. Eu pontuo o maior desafio desses é o esgotamento. É o esgotamento físico e mental. Porque muita gente pensa, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho no home office. Não, um cara que trabalha em casa, ele não vai ter esgotamento, ele não vai se estressar porque ele está em casa. Tem muita gente que tem essa visão limitada do home office. O cara trabalha da sua casa, ele não tem o porquê estar cansado, ele não sai, ele não pega o trânsito, ele não vai até um lugar físico para trabalhar. Mas há sim esse esgotamento. A cobrança, o imediatismo, que tem se tornado algo bem comum nos últimos dias, é o grande vilão. Porque, você é cobrado o tempo todo, você é cobrado... Por exemplo, a pessoa que trabalha com produção de conteúdo, vídeos, eu estou produzindo vídeos, eu tenho que estar o tempo todo produzindo. Se eu paro, se eu não tenho uma constância, o algoritmo começa a parar de me divulgar por conta própria. O algoritmo diz, não, ele não está mais com tanta vontade não de divulgar isso não. E começa a entregar menos. A gente vê muito isso nas redes sociais. Eu posto uma sequência de coisas, vou lá, todos os dias estou postando conteúdo, estou fazendo stories, estou fazendo reels e tudo mais. E a partir do momento onde eu vou dando uma descansada, vou postando dia sim, dia não, o algoritmo para. O algoritmo para de me entregar os meus conteúdos. E a partir desse momento onde eu estou tendo esse esgotamento mental e o meu conteúdo não é entregue, isso buga a minha cabeça. Para quem vive de rede social hoje, isso é muito preocupante, porque quando o seu conteúdo para de viralizar, quando você para de viralizar na internet e você começa a receber menos visualizações, isso aí afeta a tua cabeça. O camarada chega num esgotamento mental enorme e, começa a entrar numa vibe meio depressiva. E, junto disso, a partir disso, vem o esgotamento espiritual. Você tá lá o tempo todo, produzindo, tá esgotado mentalmente,
e você começa a deixar a sua vida espiritual de lado. Você já está mais preocupado com o seu resultado que você está entregando na internet, com o que você vai entregar ou não, e sua vida espiritual ficando de lado. Muitas vezes aconteceu comigo, de tipo, ter um dia bem desgastante, trabalhando o tempo todo, muito, muito desgastante. Chega o horário de 6 horas, 6h30, tá pertinho de ir para o culto. Eu olho aqui, eu disse, rapaz, eu vou descansar. Eu não aguento mais, eu não vou para a igreja hoje, não. E o Espírito Santo, graças a Deus, na grande maioria das vezes, me incomoda e diz, rapaz, tu vai deixar uma lacuna tão grande lá se tu não for. O Ministério de Louvor vai ficar faltando uma peça, vai ficar faltando quem toque. Às vezes eu dou uma ajeitadinha, ligo para um outro tecladista, ligo para um outro cantor, diz, rapaz, vai lá no meu lugar, dá para ir? Dá, beleza. Aí ligo para o meu pastor e diz, pastor, hoje eu estou exausto e não vai dar para eu ir. Então, vá lá. Eu acho interessante, dentro dessa questão mental, porque muitos cristãos não estão preparados e acabam sofrendo essa pressão psicológica, não estarem hábitos a críticas, porque quando você está nas redes sociais, é praticamente uma faca de dois gumes. Os teus conteúdos podem ter comentários positivos, onde as pessoas podem glorificar a Deus, nossa, recebi uma palavra de Deus, tal, aquele negócio, mas tem também o perigo dos religiosos, dos incrédulos, ateus, começar a criticar o conteúdo. E muitas pessoas, às vezes, elas não estão preparadas para esse tipo de crítica, porque elas levam para o pessoal. E acabando levando para o pessoal, e aí a pessoa começa a se desgastar, e às vezes, né, no seu conteúdo, os comentários começam um bate-boca, um duelo sem fim. E se a pessoa não tiver assim, uma maturidade para entender que a pessoa está se referindo ao conteúdo e não a ela tem problemas sérios. Ela pode desistir muito rápido. E se tratando de um contexto cristão, onde o objetivo, o conteúdo, seria bíblico, teológico, para alcançar a pessoa que precisa de uma palavra de Deus, é entender que nem todo mundo vai receber esse conteúdo. É entender que muitas pessoas podem rejeitar o conteúdo. Rejeitar o meu conteúdo não é praticamente rejeitar a minha pessoa, mas é rejeitar a mensagem que eu estou entregando que não é minha, que é de Cristo. E é interessante porque alguns cristãos eles têm essa resistência de, às vezes, tem capacidade, tem talento, às vezes tem conhecimento, tem conteúdo, mas preferem não compartilhar porque com medo das críticas, né? Com medo Dos haters. Exatamente. E se a pessoa não tiver preparada, isso pode geralmente trazer até uma certa depressão. A pessoa vai ficar deprimida. Então, eu vejo também que esse é um desafio muito grande que tem. E outro desafio também, não sei se compensa a gente colocar aqui, é quando o irmão ou a irmã quer ir para a rede social para ficar rico, para fazer dali, eu não tenho nada contra, né? De fazer das redes sociais uma ferramenta de recurso financeiro, onde você possa ter uma estabilidade financeira, ok. Mas muitos que pretendem, não, eu vou evangelizar, eu vou compartilhar a palavra de Deus, com o objetivo é outro. Na verdade, ele quer monetizar, ele quer alcançar recursos. Quando não consegue, vem a frustração. Esse é um desafio. Esse é um desafio muito, muito interessante. O que, que você diria para um irmão na igreja que quer fazer das redes sociais, né, um meio de recurso? Isso é possível, mas que o objetivo seja unicamente esse. Ele está muito perto de se frustrar ou pode alcançar o objetivo? Ele pode alcançar, pode se frustrar. Na nossa cidade, tem muita gente que não entrega conteúdo algum, de relevância alguma, e ganha dinheiro com a internet, ganha dinheiro com as redes sociais, divulgando lojas, fazendo isso, fazendo aquilo. E é assim, você tem que saber qual o seu intuito. O seu intuito
é evangelizar, unicamente evangelizar, pode ser que você consiga, tem muita chance de você conseguir alcançar muitas pessoas, levar a palavra de Deus para muitas pessoas. Mas a partir do momento que você atrela essa evangelização a ganhos pessoais, a dinheiro, aí eu acho que você já começou errado. Começou Se errado. você pensar em evangelizar, levando a palavra de Deus para ganhar dinheiro em troca disso, você está errado. Eu acho que é totalmente errado. Ainda dentro desse assunto, outra coisa interessante que eu observo muito no meio cristão, e esse é um desafio que eu percebo, é você manter sua fidelidade. Por exemplo, se você gera um conteúdo bíblico, teológico, é claro que o alcance dele não é o mesmo de um entretenimento, não é o mesmo. E aí, às vezes, eu conheço alguns irmãos que começaram, por exemplo, no YouTube, com o intuito de levar um conteúdo bíblico, cristocêntrico. Eu conheço. Mas, no decorrer da jornada, e eu sou, por exemplo, testemunha disso, muitas pessoas já peitaram em mim e disseram, rapaz, tu quer crescer, muda o conteúdo, leva um conteúdo assim mais, sabe, aquele mais profético, mais do receba aí que vai dar certo. Muda o tipo de conteúdo que você consegue alavancar, certo? E esse é um desafio, porque a pessoa, se ela tem o intuito de evangelizar e ela sabe que os resultados, por exemplo, financeiros, não é o mesmo do que ele começar desculpa a expressão, do charamaná, essas questões. É muito rápido, porque agrada o público sem compromisso e, com certeza, isso vai mais longe. Massagear o ego do ouvinte, Do né? ouvinte. Do espectador. A gente encontra muito isso na internet hoje. Meu lindo, você é centro, você é tudo para Deus. Deus sem você não é nada. E tem muita gente, muita gente que gosta, que consome esse tipo de conteúdo. Eu tenho gente da família que consome esse tipo de conteúdo. Eu já disse, rapaz, isso aí não é certo, essas pregações aí Não edifica. não tem Bíblia nisso. Aí disse, não, mas é uma mensagem tão boa que a gente se sente tão bem. Eu disse, fazer o quê, né? E é o que vende. Esse tipo de conteúdo é o conteúdo que gera dinheiro. Gera dinheiro, que vende. O que a pessoa que pensa em enricar, ele tem que veredar por esse lado aí. Mas aí é uma escolha. Você tem que saber o que você tá escolhendo. Porque se você escolhe disseminar esse tipo de conteúdo, você escolhe, não, eu vou fazer usando esse tipo de conteúdo, eu vou abrir um Instagram de corte só desse tipo de conteúdo. Você tá fazendo algo que pode te dar lucro, mas você está fazendo algo que pode estar te afastando do reino de Deus. É uma escolha. Você está sabendo que você está pregando uma palavra que não é bíblica. Muito bom. E aí isso é um alerta, principalmente para quem quer começar. Isso. Porque aqueles que já estão no meio da jornada dificilmente vão voltar. Quem já está lá É difícil. Eu conheço pessoas que já tentaram, mas não conseguem. Porque se fizerem, vai cair e não vai mais conseguir. Muito bem, mas vamos para outra pergunta interessante. Eu acho que isso tem muito a ver com a tua vida, com o teu testemunho. Talvez seja a oportunidade para você compartilhar um pouco desse testemunho com a gente. A gente sabe que você trabalha nessa área da tecnologia, você deixou isso muito claro, quem te acompanha também sabe disso. E dentro desse contexto, um cristão, estou falando de um cristão, de um crente, convertido, um cristão que é um profissional da tecnologia, que sobrevive desse trabalho. Como ele pode glorificar a Deus por meio do seu trabalho, indo além do discurso e vivendo uma fé prática no mundo digital? Aí vai além do digital. Isso vai além do digital. É qualquer ramo da sua vida, qualquer emprego. Um profissional cristão, ele precisa glorificar a Deus
através do seu trabalho. É o testemunho. O seu testemunho como um cristão, como um crente de verdade, se sobressai acima de qualquer coisa. Quando você trabalha com excelência, honestidade, respeito com as pessoas e o principal, que é o compromisso com a verdade. Esse é o alicerce para qualquer emprego, para qualquer trabalho. Você tem que exercer isso com esses princípios: excelência, honestidade e o respeito e, principal, o compromisso com a verdade com seus clientes. Não adianta nada. Por exemplo, eu já trabalhei com programação, eu sou formado em ciência da computação. Teve alguns trabalhos da faculdade que a gente tinha pouco tempo para entregar certo conteúdo e o professor queria: olha, eu quero que você faça um layout, uma tela que tenha isso, com as funções assim, assim. E, por exemplo, eu estou aqui programando, eu vejo que o meu tempo está curto, eu vejo que tem algumas funcionalidades do programa que ainda não estão prontas. E eu dou uma mascarada. Eu boto para que essa função esteja disponível para o cliente vai chegar com essa função disponível e tudo mais, mas quando ele clicar vai dar um erro. Eu mando para o meu cliente: olha, o trabalho está pronto, você recebeu aí, está tudo ok, tudo beleza, pode testar aí à vontade. O cliente não vai usar todas as funções imediatamente, ele vai usar aqui as primeiras e tudo mais. Quando ele chegar lá naquela função que der erro, ele vai me ligar. E eu, como um crente, eu não deveria ter feito, porque se eu jogo algo para o cliente faltando e digo que está completo, eu já estou faltando com a verdade, eu já estou mentindo, eu já comecei errado, mandei uma mentira para o cliente. Aí a pessoa mala, vai, enquanto está lá com o cliente, ele já usando o programa, eu estou aqui programando para poder suprir isso aí. Quando ele vir reclamar, aí que eu vou implementar o que estava faltando. Eu estou sorrindo porque a Rebeca está ali no bastidores. A gente vive uma cena parecida com isso aí, mas a gente, como dizia minha avó, né, macaco velho, a gente já sabe. Ele está tentando corrigir uma coisa que às vezes nem foi feita, mas é só para ganhar tempo. As pessoas usam uma maquiagem, né? Dão uma maquiada bem que mandou aí, tá tudo ok. Tudo ok, e na verdade não está. Não tá. E proceder dessa forma não seria glorificar a Deus. Dentro desse contexto, eu vou levantar uma questão bem polêmica, mas eu sei que você consegue resolver. Não vou especificar o público, mas vou me dirigir de modo geral, que a gente observa muito dentro assim, não precisa necessariamente ser um profissional da tecnologia. Vamos usar uma expressão, irmãos que usam redes sociais. Que na rede social é uma coisa e na congregação é outra coisa. Ou na congregação é uma coisa, na rede social é outra coisa. Conhece esse tipo de situação? Sim. Não, nas redes sociais a gente vê muito isso. Crente que é uma coisa na igreja e nas suas redes sociais é uma pessoa totalmente diferente. Quando você observa certos conteúdos de crentes, você olha assim e diz: é mesmo? Essa pessoa bem aqui, estava na igreja ontem, estava no manto dentro da igreja e hoje está postando esse tipo de conteúdo. É algo que não era para ser comum, mas está se tornando comum no meio das igrejas. Pessoas que vivem duas vidas totalmente diferentes. Tem uma vida na rede social e uma vida na igreja. É simples assim, duas vidas diferentes. Pessoas que te conhecem na tua rede social te olham e te veem na igreja e dizem: não pode. É essa mesma pessoa que eu acompanho todos os dias na minha rede social, que hoje está ali naquela igreja, todo bem vestido, todo bem arrumado, crente.
Então, esse, na verdade, aí não seria um meio de glorificar a Deus. Não. Não há possibilidade de servir a dois É senhores. porque não, ele não, a pessoa não transmite, não passa o testemunho de crente, não é um testemunho de um cristão. É isso que as pessoas têm que entender, que você ali na rede social, você não, você tá, é uma carta aberta, é um mundo aberto para muita gente. É muita gente que se espelha na tua vida, que olha lá para o teu testemunho através das tuas redes sociais. E tem muita gente que não consegue levar o testemunho, não consegue levar eu chamo o personagem que ele traz para dentro da igreja, ele não consegue levar o personagem dele para as redes sociais. Então, essa é uma situação complicada. É complicado. Você, como especialista da área, qual conselho você daria para esse irmão, para essa irmã? Rapaz, aí eu acho que era um conselho mais, era melhor um conselho pastoral, assim, para esse tipo de gente. Porque, assim, é, uma das ferramentas que a igreja tem para ensinar o código de ética do cristão é a EBD. A EBD é algo onde a gente aprende muito. Desde criança, a gente é ensinado sobre a Bíblia, sobre o que é certo, sobre o que é errado. E é uma escola, a escola bíblica dominical. Aquela escola vai te moldar para o mundo. E eu acho que, não sei se é o que falta, mas acho que falta um pouco disso, desse aconselhamento, de equipes de aconselhamento para essas pessoas. Saber como abordar, como chegar num certo irmão. Irmão, ô, paz, vamos ver aqui. Como, não, eu tenho notado assim suas redes sociais. Porque e o pior é que você tem que saber como falar, como abordar. Porque tem muita gente que tem o zangador muito raso. Se você chega abordando, falando sobre isso, diz, tá com inveja de mim, porque nas minhas redes sociais eu bombo, porque minha rede social tem muitos seguidores e tal. E não é, na maioria das vezes não é inveja. Você está cuidando daquela ovelha, você está tentando botar ela nos trilhos. Muito bom. Eu acho que o melhor conselho para uma pessoa dessa, ela não consegue, biblicamente, servir a dois senhores, e pessoas que assim fazem estão tentando servir a dois senhores. Outro conselho, a pessoa não estaria evidenciando o novo nascimento, uma regeneração, porque eu não posso desassociar a minha pessoa de quem eu sou da igreja e da rede social. Isso precisa ter uma sintonia de testemunho. A pessoa que me vê na igreja precisa ver a mesma pessoa lá na rede social. Então, eu não posso glorificar Deus na igreja e não glorificar Deus nas redes sociais. A não ser que a pessoa tenha um desvio de conduta ou quer separar e fazer as suas redes sociais um meio de sobrevivência, mesmo assim nós já abordamos aqui que está fora do princípio bíblico, fora da ética cristã. Então, não tem como desassociar a pessoa da igreja da pessoa da rede social. Essa eu já ouvi essa frase no meu passado. Eu já ouvi uma pessoa da rua, uma pessoa que eu convivia chegar assim, e tu é crente? Isso me incomodou. Me incomodou de uma forma, porque assim, a gente o meu pensamento na época, puxa, eu estou o tempo todo na igreja, mas o meu testemunho na rua não era um testemunho de crente. Eu não me comportava na rua como eu me comporto na igreja. E isso que as pessoas deviam se incomodar, de levantar essa dúvida no próximo, nas pessoas que estão te seguindo, nas pessoas que estão te acompanhando. É você ter essa noção de tipo, eu não sou duas pessoas. Eu tenho que ser o mesmo Yang da igreja, o Yang da igreja tem que ser o Yang da rua. Muito O bom. Yang das redes sociais. Continuando, a nossa quarta pergunta. Na sua experiência, de que maneira a igreja pode acolher
orientar e discipular cristãos que atuam na área tecnológica, ajudando-os a integrar fé, conhecimento e responsabilidade espiritual? Começa a partir de que a igreja reconheça que o trabalho é um ministério. O começo é justamente esse. É a igreja reconhecer o trabalho da pessoa que trabalha com tecnologias como seu ministério. Como assim? O trabalho é um ministério. Porque em qualquer área, não só na tecnológica, o meu trabalho tem que refletir a minha fé, a minha conduta cristã. Se eu trabalho com a verdade, se eu trabalho de forma íntegra, isso vai refletir o meu eu cristão para os meus clientes, para os meus companheiros de trabalho, para chefe. E o papel da igreja é oferecer uma orientação bíblica sobre a ética cristã, sobre como um cristão deve se portar no seu trabalho. Teve aqui ano passado, acho que foi ano passado, que o pastor ofereceu um curso sobre videomaker para as pessoas da igreja que quisessem e tudo mais. É muito legal isso aí. Essa orientação, abrir esse leque para as pessoas da igreja, para que as pessoas possam aprender mais sobre. E outra coisa é o aconselhamento espiritual e mental. É algo que a gente vê também na nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja onde se preocupa com os problemas mentais das pessoas. Porque muita gente trabalha, vê uma fadiga emocional, vê um burnout e a pessoa não consegue identificar. Eu passei por um problema emocional há anos atrás, onde foi ocasionando, chegou ao ponto de eu estourar. Quando eu estourei, eu estava na igreja. Quando eu tive meu pequeno surto, eu estava dentro da igreja, eu estava num ensaio da igreja, onde veio o esgotamento total, onde eu não sabia mais o que fazer, foi explodir. E a igreja tem esse papel acolhedor, de chegar no irmão, chegar no crente e dizer, olha, vamos aqui, eu vou te ajudar, eu vou te encaminhar para alguém que possa te dar esse suporte. O pastor pode dar muito suporte, mas se o pastor chega num certo nível que ele não consegue mais dar esse suporte, ele sabe que tem um psicólogo que pode ajudar. A igreja de Pedreiras tem um psicólogo. A igreja de Pedreiras tem um psicólogo. O psicólogo vai lá, conversa com você. Se ele vê que o problema é grave demais, que não dá só para o psicólogo, encaminha ao psiquiatra. E esse papel da igreja é fundamental. É fundamental não só para quem trabalha com tecnologia, mas para quem trabalha em qualquer área. Você levantou um ponto interessante na sua fala, né? Praticamente o teu testemunho de chegou a um ponto que explodiu. Eu quero aproveitar exatamente essa fala para dizer aos nossos irmãos e quem está nos acompanhando que, nesse caso, eu concordo que a igreja deve orientar, cuidar direitinho, só que a pessoa ela precisa ter a responsabilidade de pedir ajuda, de pedir ajuda. O que acontece muito, por exemplo, na igreja, irmãos em situações de esgotamento físico, mental. Às vezes as pessoas pensam que isso é sinal de fraqueza, que eu não devo pedir ajuda, é receio de ser mal compreendido, e a pessoa vai acumulando, a pessoa vai guardando, até chegar a esse nível de repente, ter que espocar. E eu recomendo, né, os irmãos que estão nos assistindo, se, por exemplo, se encontrar numa situação dessa, o nosso conselho é chegar para o pastor, chegar para o seu líder, seu dirigente, e abrir o jogo, pedir ajuda mesmo, que pode ser resolvido com uma conversa, orientações básicas. O recomendável é esse. O que nós percebemos é a dificuldade, primeiro, das pessoas reconhecerem que estão nessa situação. Segundo,
Alguns reconhecem que estão nessa situação, mas se recusam a pedir socorro, pedir ajuda, e é necessário que você peça ajuda para que a igreja também possa atuar de uma maneira mais eficaz. E vamos supor, a pessoa está nessa situação, pediu ajuda. A gente sabe que isso é uma conversa, uma troca de informação. E às vezes as pessoas, nesse processo de comunicação, elas começam a ocultar algumas coisas, a não abrir o jogo assim do que de fato está conduzindo ela a essa situação. E aí também a pessoa tem que ser honesta e sincera de dizer, olha, está acontecendo isso aqui, porque quanto mais informação a pessoa compartilhar, mais certo vai ser a orientação a ser dada. Então, eu aproveito o momento e falo aos nossos irmãos que não espere espocar igual o Yang. Não surte. Não surte. Tá? Você pode pedir ajuda, com certeza. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Eu aprendi na prática que não há vergonha alguma de você desabafar, de você chegar e pedir ajuda. Ou não... Perdoe a palavra, tem muita gente que diz é frescura. Isso não é frescura. Não. Não é frescura. Tem muita gente que diz, isso aí que eu tô passando, isso aí que fulano tá passando, só frescura dele. Você que está vendo o seu irmão passando por uma situação dessa, ele não tá com frescura. Tem muita gente que critica. Tem muita gente que tem medo de chegar e desabafar, conversar, pelo que os outros vão dizer, pelo que os outros vão apontar para ti, vão chegar e dizer, fulano ali tá doido e agora tá com frescura. E não é. Tem que pedir ajuda. Para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, dentro dessa área que você atua, a gente sabe que é uma área que desperta muitos jovens, né, querem se envolver nessa área da tecnologia. E quais os conselhos você daria para esses jovens que pretendem se desenvolver ou pretendem trabalhar, viver profissionalmente através da tecnologia ou fazendo disso uma ferramenta, mas de repente ele tem dúvida, né? Ele pensa que às vezes não vai conseguir conciliar carreira, espiritualidade e o serviço cristão, né? O seu testemunho, sua vida cristão. Qual conselho você daria para esses jovens na igreja, quem está nos assistindo, que tem que eu quero viver, eu quero me dedicar a essa área, mas eu não tenho certeza como é que eu vou conciliar isso com a minha vida espiritual, com a minha carreira? Pronto. O primeiro conselho é buscar a Deus em oração e na sua palavra. Primeiro de todos é isso. É buscar a Deus. Provérbios 3 nos diz isso. Confiar no Senhor e permitir que Ele dirija os nossos caminhos. O primeiro, o passo inicial de tudo é isso. É confiar no Senhor e entregar na mão dEle. Não dizendo que ele vai fazer tudo por você, porque tem gente que pensa, eu vou entregar na mão do Senhor, o Senhor vai fazer tudo por mim. Não, você precisa estudar, você precisa procurar o conhecimento, mas ao mesmo tempo manter essa vida espiritual, entregando o seu caminho na mão do Senhor. Senhor, tudo que eu estou fazendo hoje, tudo que eu estou planejando para o meu futuro é para te glorificar. Não pense na sua autossuficiência. Tem muita gente que pensa, eu sou autossuficiente, eu sou bom, eu consigo só. Você não consegue só. Você precisa de Deus para que você consiga qualquer coisa na sua vida. E buscar preparo técnico com excelência, né? Você precisa estudar. Sem o preparo técnico, não vai. Você tem que estudar, você tem que manter uma vida espiritual saudável, é lógico, e procurar sempre mais conhecimentos para que você possa chegar no mercado de trabalho pronto. Tem muita gente que diz, o mercado de trabalho quer uma pessoa já com muita experiência. Tem como você ter essa experiência mesmo sendo novo. Mesmo um jovem de 18 anos tem como ter experiência. Eu
tem fóruns e fóruns de internet, na internet, onde você consegue muito conhecimento. Eu até digo que se eu tivesse pensado um pouquinho antes, não estou dizendo para você não fazer uma faculdade. Eu não estou dizendo isso. Mas se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu teria conseguido chegar em outros objetivos, em outro patamar, sem precisar da faculdade. Tem muito conteúdo na internet, tem plataformas onde você aprende programação, ainda mais para que você é jovem, para uma pessoa jovem. Você tem plataformas onde você aprende brincando, você vai aprender tudo sobre programação brincando, um passo a passo. O cara vai te dando aula, você vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. Quando você chega no final desses módulos, você está apto a trabalhar em grandes empresas. Tanto que tem plataformas onde você, quando você se cadastra, você já cadastra o seu Lattes, né? Que é onde você coloca o seu currículo. E todos os módulos já vai se agregando ao teu currículo. Vai agregando ao teu currículo. E tem muitas empresas de programação hoje necessitando de jovens para essas vagas. E eles não estão se importando, ele tem nível superior. Não, ele tem a prática, ele fez cursos práticos e esses cursos valem muito a pena mesmo. Para o jovem que quer ingressar nessa área de tecnologia, programação, isso tudo, é muito bom. E também para o jovem que quer ingressar na área de redes sociais, tráfego pago, também tem muito curso na internet bom, muito curso mesmo, bom, muito bom mesmo, com conteúdo excelente. E você vai aprender tudo, tudo. Hoje na internet você encontra praticamente tudo. É interessante. E uma ressalva que eu posso fazer, né, para os nossos irmãos, por exemplo, nós temos instituições que elas realmente querem ensinar. Assim, a gente não pode negar que na internet tem várias. Só que a ressalva que eu faço, por exemplo, um jovem que está nos assistindo aqui, nossa, achei interessante, eu vou aqui no Google pesquisar. Aí ele pesquisa curso de tecnologia, um exemplo. Aí ele precisa saber que nós falamos agora há pouco no algoritmo, né? Uhum. Eu vou lá e pesquiso sobre esse assunto, ele entende que eu quero saber sobre esse assunto e começa a me trazer conteúdos relacionados a que eu pesquisei. E aqui já vale uma ressalva, porque assim, a gente que mexe com tecnologia, aí as pessoas pensam que a gente sabe de tudo. Aí a pessoa, meu celular está com problema, ajeita aqui, né? Meu celular está com problema. E às vezes é só uma questão de configuração. Eu falo isso por experiência própria, eu peguei o celular de um irmão, aí a gente foi ver lá, a gente foi abrir o Google e abrir nas ferramentas lá, começar a aparecer um monte de pornografia. Meu Deus, eu não sei por que está aparecendo isso. Não, irmão, eu sei, calma, é porque tu está pesquisando sobre isso. O, a tecnologia vai me devolver aquilo que eu pesquiso, tá? Aquilo que eu vou pesquisar, aquilo que vai me mostrar. E aí a pessoa está nos assistindo, aí não, eu achei bacana, eu vou procurar curso de tecnologia, o curso disso. E aí isso vai começar a aparecer para ela. Esse é o perigo, é a ressalva que eu faço. Dentro dessa oportunidade que o algoritmo entende e começa a te mostrar, tem muitos picaretas, tem muitas pessoas que não têm compromisso com a sua aprendizagem, pessoas que não têm compromisso com a sua vida profissional, querem apenas empurrar um conteúdo. E aí a pessoa pode acabar se equivocando, comprando um curso ou se cadastrando numa plataforma que o objetivo é só vender, só ganhar dinheiro, e aí no final o irmão não vai ter o conhecimento que deve ter e também não vai ter a certificação que deve mostrar. E também não são plataformas cadastradas nas grandes empresas que já estão te monitorando e te acompanhando. Então, essa é uma ressalva que eu faço para os jovens não acabarem entrando por esse caminho. Dentro da questão do Instagram, por exemplo, até comentei com a Rebeca esses dias o seguinte: o Instagram é uma ferramenta que atualiza todo dia, quase todo dia tem atualização. Aí muda as coisas de um lugar, muda de outro.
E às vezes a gente precisa entender que, por melhor que seja um curso desse, por exemplo, ele não vai permanecer muito tempo. Vem as atualizações. E para quem quer viver dessa área, ele tem que estar atualizado diariamente, porque senão ele fica para trás e já era as oportunidades que surgem. Então, assim, é uma ressalva que eu faço, porque tem muitos picaretas aí querendo vender qualquer coisa e te vende, você compra. Como eu trabalho também nessa área, eu observo que muitas pessoas, poxa, mas eu comprei o curso, eu não consigo fazer, porque a pessoa lá não tinha o compromisso de te passar o verdadeiro conhecimento para você terminar se desenvolvendo. E durante a sua experiência, você já encontrou algum irmão ou já teve o desprazer de terminar adquirindo um curso que não tinha nada a ver, que não te ensinou, que não conseguiu? Já, sim. Já vários cursos. Já comprei curso demais, ainda mais no início. É algo incrível, né? Como a tecnologia mudou. Já teve vezes que eu estava conversando com um amigo meu por mensagem de áudio, não era nem texto. Ele falou sobre um modelo de um celular que ele estava querendo comprar. E eu peguei e disse, rapaz, é legal. Eu não cheguei a pesquisar o celular, eu não abri o Google para digitar o nome do celular, nada. Quando eu fui para minha rede social, estava passando aqui o feed no Instagram, apareceu um anúncio do celular. Eu disse, não, como assim? Como assim? É, é algo surpreendente. A gente está sendo vigiado em todos os momentos. A tecnologia é muito complicada. E assim, é essa questão de saber filtrar. É você filtrar, você procurar. Eu encontrei uma plataforma, vamos aqui dizer, a plataforma Servos. Eu vou pesquisar sobre essa plataforma. Eu vou ver se realmente o Servos entrega esses cursos que eles estão prometendo. Eu vou olhar na internet, eu vou procurar no Instagram, vou ver depoimentos de quem comprou. Pronto, eu não vou longe. Né? Eu faço sites também. Assim que eu comecei a fazer, eu peguei, entrei numa plataforma, botei o tema que eu queria do site, que tem uma plataforma lá feita por IA, que você só digita o tema do seu site, o que você quer que o site entregue. Quando eu cliquei para gerar o arquivo pela IA, o site apareceu todo bonito, vídeos com tema, e lá embaixo tinha uns depoimentos. Eu já comprei esse curso é muito bom. Eu paguei e recebi o triplo depois que eu que eu comprei esse curso. E assim, a internet é cheia disso. Você tem que tomar cuidado com tudo isso, porque é uma terra meio que sem lei. Tem muita gente boa na internet entregando conteúdo bom de verdade, mas tem muita gente na internet só esperando. É igual aquele ditado. Todo dia sai um esperto e um otário de casa, só esperando encontrar um otário para ele poder. Aproveitando que você falou no Servos, eu vou até disponibilizar esse conhecimento de uma ferramenta. Você pode ir lá no Google e procurar Reclame Aqui e coloca Servos. Pronto. Você não vai achar reclamação sobre o Instituto Servos. Isso, Reclame Aqui é uma ótima ferramenta. Quando você vê, não só, vou aqui só mudar um pouquinho de conteúdo, né? Não só sobre cursos, mas sobre lojas também. Tem muita gente que você digita o nome de um celular, você pesquisa sobre, eu vou pesquisar sobre o iPhone 17. Daqui a pouco chega um anúncio para ti do iPhone 17 num valor pela metade do preço. Um site perfeito, onde você vai encontrar o títulozinho do site, você vai encontrar aqui o produto, o preço, tudo como se fosse o site oficial da loja. E a loja tá lá. Você clica para comprar. Chamadas páginas falsas. E não chega nada. Daí, o Reclame Aqui é muito bom por isso, porque você vai chegar, você vai pesquisar você copia lá aquele linkzinho daquele site que você viu o produto, e vai lá no Reclame Aqui, vai ver se ele tem,
Se ele for um site de muito tempo na internet, ele vai ter as suas especificações positivas ou negativas. Se ele não tiver nenhuma especificação, já desconfie, comece a desconfiar. Como que um site está vendendo celulares desse preço e ele não tem nenhuma reclamação, não tem ninguém nem elogiando nem reclamando? A pessoa pode ter montado esse site praticamente ontem, jogado na internet, esperando alguém clicar, comprar o celular e ele simplesmente sumir. Sumir. Aproveitando também, a gente recomenda você aí no Google procurar Servos, a plataforma Servos, para ver todos os nossos cursos lá disponíveis. Você também pode ir no Instagram do Servos e ver os depoimentos dos nossos alunos. E você vai ver que somos uma instituição de ensino bíblico e teológico séria, compromisso com a verdade. E você pode conversar com os nossos alunos e vai perceber que o nosso compromisso é Bíblia, é teologia de verdade, para você servir melhor o reino de Deus. Yang, eu quero te agradecer por esse bate-papo. Não foi possível fazer ao vivo, mas será disponibilizado. Não sei se foi tua oração que foi forte. Não. Viu? Muito obrigado e deixe suas considerações finais aí para os nossos ouvintes. Espectadores, na verdade. Não Espectadores não estão ouvindo. Eu agradecer pelo convite e deixar essa mensagem para você que quer enveredar para esse ramo da tecnologia, o ramo de programação, o ramo de Instagram, tráfego. É um meio de vida maravilhoso, mas tenha essa consciência. Você precisa estudar, você precisa se capacitar para que você seja um bom profissional, para que você não chegue lá na frente e se frustre e diga, não, o Yang foi lá no podcast e disse que era sucesso isso aqui. E não consegui. Se você se profissionalizar, se você se capacitar, se você entregar a Deus esse teu objetivo, pode ter certeza que você vai conseguir sim. E viver disso é muito bom. Então, meus irmãos, obrigado. Deus abençoe. Compartilhe esse conteúdo para que outras vidas também sejam alcançadas e abençoadas. E até o próximo podcast, em nome de Jesus.